Oi galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando em casa, comendo sua comida saudáveis, se exercitando, viu Samir? Muito exercício físico aí nesse isolamento. Nas últimas aulas a gente terminou na verdade, né, falando sobre hereditariedade, né? Então estava lá explicando sobre como as características, o que são as características hereditárias, né? Aquelas características que são transmitidas de uma geração para outra. Falei como vocês viram lá que essa transmissão ela acontece a partir dos gametas, né? Então as células reprodutoras do corpo que vão conter metade do número de cromossomos de cada indivíduo, para no processo da fecundação a gente ter a combinação desses gametas, né? Então a gente viu lá que o DNA é o nosso material hereditário, nosso material genético, que a gente considera material genético hereditário, certo? Que mantém as informações hereditárias. Que informações são essas? São as informações que nos formam, né, que compõem que formam o nosso corpo, que determinam nossas características fisionômicas, que determinam o funcionamento do nosso corpo, a regulação do nosso corpo, a construção do nosso corpo, o desenvolvimento do nosso corpo, certo? E aí eu identifico que essas características elas são presentes no DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, né, que é o nosso material genético. E eu expliquei lá que quando as células não estão se dividindo, elas ficam no formato de... O DNA é chamado de cromatina, né, aquele emaranhado que as histonas, né, que são aquelas proteínas, elas enroscam o DNA. E quando inicia o processo de divisão celular, ocorre o processo de condensação e espiralização dessa cromatina, né, desse DNA, e vão formar lá os cromossomos, né? E aí cada espécie tem o seu cariótipo, ou seja, cada organismo vivo, cada espécie de organismo, cada conjunto de organismos de uma determinada espécie vai apresentar um número de cromossomos, certo? Um cariótipo. Eu expliquei que no nosso caso são os 46 cromossomos. Dentre esses 46 cromossomos, eu falei que a gente tem os 44 que a gente chama dos autossômicos, né, que vão determinar todas as características e funções do nosso corpo, que não são características ligadas às características sexuais do nosso corpo. E desses 46 a gente tem os dois que são os cromossomos sexuais, né? Esses sim são aqueles cromossomos que vão determinar as características sexuais do ser vivo, ou seja, no caso, as nossas características sexuais, certo? E eu falei que esses cromossomos eles ficam em pares. Então a gente vai ter 23 pares de cromossomos. Aqueles cromossomos que são iguais, de mesma estrutura, que estão no mesmo par, a gente chama de cromossomos homólogos. Os cromossomos que são diferentes, que não estão no mesmo par, ou o caso dos cromossomos X e Y, os cromossomos sexuais X e Y, eles são chamados de cromossomos não homólogos ou heterólogos, certo? Porque eles são diferentes. Dentro desses cromossomos homólogos é que a gente vai ter a presença do que a gente chamava dos alelos gênicos, né? Ou seja, aqueles genes que vão desempenhar funções e características, determinar funções e características do nosso corpo, né? Então os alelos eles estão presentes em cromossomos homólogos no mesmo locus gênico, ou seja, na mesma posição dos cromossomos homólogos. Falei que a boa parte das características do nosso corpo elas são determinadas por pares de cromossomos, né? Ou seja, pares de alelos. Então dois alelos que compõem aqueles genes vão determinar as características. Expliquei lá que os genes eles podem ser dominantes quando nesse par basta aparecer um dos alelos para dominante para aquela característica se manifestar. E falei que os genes eles podem ser recessivos, né? Que eles só expressam a sua característica se eles estiverem em dose dupla, ou seja, na presença dos dois alelos, certo? Aí expliquei lá que a gente costuma representar os alelos dominantes e recessivos por letras. Tem que obrigatoriamente ser a mesma letra. Vocês podem usar a letra que quiser. Pode usar a letra do nome de vocês. Geralmente se utiliza a letra da característica recessiva, por exemplo, albinismo. Aí se utiliza a letra A. Mas você pode usar a letra que quiser. Mas os dois alelos eles precisam ter a mesma letra. Você tem que utilizar a mesma letra para você poder entender que ele se trata de um par de alelos, né? Então, os alelos dominantes a gente tende a representar. A gente representa pela letra maiúscula. E o alelo recessivo a gente representa pela letra minúscula. Então é assim, observando as letrinhas que representam o alelo, você já consegue saber que se aquele alelo ele é um alelo dominante, se aquele alelo ele é um alelo recessivo. Então, por exemplo, no caso do albinismo, né, que é a ausência de pigmentação da pele, a gente representa nessa condição então o alelo recessivo, o A minúsculo, o Azinho, e a pessoa que não tem albinismo, ela tem um alelo dominante, que a gente representa pelo Azão, certo? Então a gente viu que
as características genéticas ou as características gênicas, elas podem ser características que a gente herda geneticamente, né? Aquelas que a gente herda quando elas estão presentes nos gametas, ou seja, nas células reprodutivas, e tem as características que não são genéticas, né? Ou gênicas, são adquiridas. Aquelas que a gente adquire ao longo da nossa vida, modificações que a gente adquire, mas que essas modificações elas não são transmitidas para os nossos filhos, ou seja, para os nossos descendentes. Então, por exemplo, ele sofre um acidente, perde um braço, seu filho não nasce sem braço. Por quê? Porque a perda do braço foi uma característica adquirida e não uma característica genética. Ou seja, a ausência de braço não está lá no seu DNA, no seu espermatozoide ou no seu óvulo, certo? E falei que tem uma característica adquirida específica que eram as congênitas, né? Que eram aquelas que se desenvolviam durante o processo de desenvolvimento embrionário, né? Na barriga da mãe, certo? Aí passamos por mutação, expliquei lá a questão dos aerodogramas, por aí vai. Então a gente já reconheceu que as características elas podem ser herdadas quando são características gênicas, né? Ou genéticas, né? E as características adquiridas que elas não são herdadas, certo? Então a gente já sabe desse mecanismo, ou seja, como a característica é herdada, como ela não é herdada, certo? Mas a gente observando nas populações, ou seja, nos indivíduos, na sociedade, a gente vê que certas características elas se apresentam em alguns indivíduos e não se apresentam em outros. Ou algumas características que elas aparecem em uma maior quantidade dentro de uma população e outra em uma menor quantidade. Como é o caso que eu estou falando, que eu falei com você agora do albinismo. O que é o albinismo? A ausência de pigmentação na pele. Então a pessoa nasce sem pigmentação na pele. O que é a pigmentação da pele? A gente tem células de nossa pele, que são os melanócitos, que produzem pigmentação que tem uma coloração escura. Quanto mais melanócitos você tem, maior concentração de melanina, sua pele tende a ser mais escura. Quanto menos melanócitos você tem, você produz menos melanina, sua pele tende a ser clara. Pessoas que têm a condição do albinismo, elas não produzem os melanócitos, elas não produzem melanina. Então elas não têm, ausência total. Não é uma pessoa branca, é uma pessoa que tem ausência total de pigmentação na pele, né? E às vezes isso se manifesta na cor do cabelo, né? Que às vezes fica ruivo, amarelado, às vezes até na íris dos olhos, né? Em alguns casos de albinismo a pessoa fica com a íris avermelhada, certo? Então o albinismo é uma característica que ela existe na população, mas pensem na vida de vocês. Quantos albinos vocês já viram na vida de vocês, ao longo da vida de vocês? Quantos albinos vocês já conheceram? Quantos albinos você já viu na rua, por exemplo? O albinismo é uma característica hereditária que existe, certo? Mas ela tem uma quantidade menor de indivíduos nas populações que são albinos. Por que isso acontece? A mesma coisa, alguns tipos de nanismo são casos genéticos também. Tipo, todo mundo já viu um anão. Um anão é mais comum do que um albino, né? Mas, tipo, porque a gente tem tão poucos anões e mais pessoas de estatura, a estatura normal, né? Mediana. O que leva essa variação de características fenotípicas, ou seja, de fenótipos, dentro de populações? Porque não é igual, ou porque não é aleatório? O que leva a essas características terem essas proporções diferentes? Algumas aparecem muito, outras aparecem tão poucas, certo? Porque tem muito homem careca e você vê poucas mulheres carecas, por exemplo. Então a genética ela consegue explicar várias dessas condições, certo? A explicação lá que a gente já viu lá dos alelos, dos genes, que as características hereditárias herdáveis estão no nosso DNA, elas foram descobertas lá por meados no início do século passado, né, 1902, 1903, uma série de cientistas diferentes. Eles observaram conseguiram identificar os mecanismos da herança genética, né, a partir do conhecimento da célula, da descoberta da célula, do DNA, de como os genes se expressavam, certo? Então eles conseguiram chegar a essas conclusões e perceberam que essas características herdáveis elas seguiam algumas regras quantitativas de herança, certo? Ou seja, elas eram herdadas dentro de uma população, existia uma proporção em que aquelas características, aqueles fenótipos, né, eles iriam surgir nas populações, certo? Então a questão da hereditariedade ela é estudada desde a Grécia Antiga, como eu já conversei com vocês, né? Então tinha diversas explicações, né? Tipo, dentro do espermatozoide tinha uma mini pessoa que só crescia dentro do óvulo, então, várias coisas, várias explicações distintas que não é o nosso foco aqui, mas se vocês pesquisarem vocês vão descobrir que existe uma série de explicações distintas para a hereditariedade. Quando esses cientistas
lá em 1902, em 1902, 1905, eles chegaram a essas conclusões, e aí eles revirando artigos, né, porque você faz umas grandes descobertas, né, e aí você vai revirar na bibliografia artigos mais antigos para ver se aquilo que você descobriu é realmente uma novidade ou não é. E aí o que eles acabaram percebendo? Eles descobriram que mais ou menos uns 30 anos antes, 30 a 40 anos antes, mais ou menos, esse período, uns 30, 40 anos, por aí mais ou menos, eles descobriram que tudo que eles tinham descoberto, na verdade já tinha sido publicado há uns até 40 anos antes. Ou seja, quando eles descobriram as normas e regras da herança genética, eles descobriram que já tinha um sujeito, ele já tinha chegado às mesmas conclusões que ele, sem conhecer nenhum dos aspectos de DNA, célula, núcleo, genes, nada disso. Um sujeito, a partir de quantificação matemática, certo? E a partir do conhecimento da biologia reprodutiva de plantas, ele conseguiu chegar às conclusões de como as características eram herdadas. Ou seja, ele conseguiu desvendar porque existiam dentro de populações uma característica, elas apareciam mais e outras apareciam menos. Ou seja, ele conseguiu quantificar em valor, em números, como é que era esperado que determinadas características se expressassem e surgissem em gerações distintas, em populações distintas de seres vivos, certo? Então eles descobriram esse sujeito, e quando eles descobriram esse sujeito, eles trouxeram os trabalhos desse sujeito junto com as publicações dele para mostrar e dar crédito a esse cara que já tinha morrido há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás ele estava morto, e que ele não tinha recebido crédito nenhum durante a vida sobre essa grande descoberta dele que revolucionou as noções sobre as heranças de características, certo? Sobre a hereditariedade. Na época que esse cara publicou, e já vou dizer que ele publicou os estudos dele, as pessoas não entenderam muito bem as conclusões dele, os estudos dele, né? Então acabou ficando para lá. Outro problema para a vida desse sujeito foi que muito próximo de quando ele publicou as leis dele, né, que é o Gregor Mendel, quando ele publicou a primeira lei de Mendel, os estudos dele, foi na época que o Darwin estava publicando, então estava tendo muita discussão sobre o livro dele, A Origem das Espécies, né, que explicava a questão da seleção natural e como os organismos evoluíam. Então acabou que a origem das espécies de Darwin, a teoria de Darwin e de Wallace, acabou que silenciou um pouco o trabalho desse sujeito, que só foi descoberto depois de 20, 30 anos depois de sua morte, certo? Então esse sujeitozinho aí é o Gregor Mendel, certo? O Gregor Mendel, ele era um monge, certo? Ele vivia no mosteiro e ele estudava a natureza reprodutiva de plantas. E ele focava bastante seu estudo para tentar explicar os processos de hereditariedade, ou seja, como a hereditariedade acontecia, como é que a gente tinha a expressão de características de um ser vivo, certo? E aí ele utilizou na vida dele para estudar, para tentar explicar o fenômeno da hereditariedade. Lembra isso aí, 1800, por volta de 1850, 60. Ele nasceu em 1822 e morreu em 1884. Ou seja, foi quase 20 anos para descobrir os trabalhos dele. Então ele morreu como um sujeito desconhecido, né? Ele não teve em vida o crédito que ele tem até hoje, chamado como um dos fundadores da genética, né? Um dos pais da genética. Então ele queria descobrir a hereditariedade. Veja que nessa época já se tinha noção de que os gametas eram responsáveis por transmitir as características hereditárias. Mas o grande salto que o Mendel fez foi conseguir quantificar as proporções em que as características se expressavam nas populações. Então ele conseguiu entender, por exemplo, por que existem poucos albinos nas populações e muitas pessoas com a pigmentação normal, certo? Então, a partir dos estudos dele, ele chegou a essas conclusões. Ele estudou, para esse grande estudo dele, ele estudou as plantas, que você consegue ver aqui, um caso específicozinho que é a planta da ervilha, certo? Porque ele utilizou a ervilha para os experimentos dele. Tiveram vários fatores para isso, certo? Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, as plantas de ervilhas, elas têm um porte pequeno, ou seja, elas são pequenas. Então ele conseguia plantar milhares de ervilhas, certo? Em um local pequeno, porque como elas eram pequenininhas, ele conseguia plantar várias ao mesmo tempo em um espaço menor, certo? As ervilhas, elas têm um ciclo de vida rápido, ou seja, quando você planta elas, ela cresce e chega na fase adulta e na maturidade sexual
muito rápido. Então, como elas têm um ciclo de vida rápido, era ideal para os estudos dele, já que ele queria estudar a herança de característica de uma geração para outra, ou seja, como uma característica era passada de uma geração para outra. Então ele precisava utilizar um organismo que tivesse um ciclo de vida rápido e conhecido, né? Então ele usou essa planta porque ela chegava na fase adulta muito rápido. Se ele fosse usar, por exemplo, lá, uma mangueira, tipo, ele ia morrer e as plantas não iam... Daqui que elas fossem gerar novas árvores, ele já estava morto há muito tempo, né? Então ele utilizou elas por isso. E outro critério que ele utilizou é que elas tinham, as ervilhas, as variáveis da ervilha, ela tem características marcantes. Ou seja, tem plantas que são altas, tem plantas que são anãs. Tem plantas que tem a flor branca, tem plantas que tem a flor roxa. Tem plantas que a semente é verde, tem plantas que a semente é amarela. A vagem é lisa, enrugada. Ou seja, ela tem uma característica que de você olhar, você já via que ali eram duas variedades diferentes da mesma planta, certo? Então ela tem essas características marcantes. Outra coisa que era importante para ele é que essas plantas elas são plantas hermafroditas. Isso significa dizer o quê? Que uma mesma planta ela apresenta a flor que produz o pólen e a flor que produz o óvulo, ou seja, ela produz a flor masculina e feminina. Para que ele queria plantas hermafroditas? Porque como ele estava estudando a herança das características, ou seja, como ele estava querendo estudar como as características eram herdadas de uma geração para outra, ele precisava ter, para o início do seu experimento, plantas puras. O que é que significa dizer plantas puras? Plantas que aquela característica que ela tem, ela não é misturada, ou seja, ela sempre vai gerar filhos com a mesma característica que ela. Ou seja, se for uma planta que gera uma flor branca, todos os filhos dela ao longo das gerações sempre vão gerar flores brancas. Mas como é que ele ia conseguir isso? Ele fazia isso com o processo de autofecundação da planta. Então, por exemplo, ele pegava uma planta que tinha semente amarela. Ele ia autofecundando ela, ou seja, ele fecundava a planta e ela produzia sementes. Ele via todas aquelas sementes que nasciam. Se nascesse uma semente que não era amarela, ele descartava e pegava aquelas amarelas, plantava. Quando elas cresciam, ele cruzava ela com ela mesma. Até depois de um ponto, aquela planta sempre gera o mesmo tipo de característica. Ou seja, sempre que ela é cruzada com ela mesma, ela só gera sementes amarelas. Isso por várias e várias gerações. Ou seja, com o processo com uma planta hermafrodita e com a autofecundação, ele conseguia obter plantas puras para suas características. Então, plantas anãs, depois de muitas gerações cruzando ela só com ela mesma, ela só gerava outras plantas anãs, certo? Então era fundamental para ele essa outra característica. Então veja que eu já falei algumas, né? É o porte, elas pequenas, elas tinham um ciclo reprodutivo rápido, elas tinham características marcantes, elas eram hermafroditas, era possível fazer autofecundação com elas. Temos aqui já 5 características dessas plantas, certo? Beleza? Tem outras características? Tem, mas essas 5 aqui já é suficiente para a gente poder entender os próximos passos que Gregor Mendel, ou que o Mendel tomou. Ele selecionou uma série de características, certo? Então, por exemplo, a forma da semente, se a semente era... Você vê que o experimento dele foi robusto, ele não usou uma característica, ele fez com várias características, certo? A forma da semente, se era lisa, se a semente era ondulada, a cor da semente, se era amarela, se era verde, a cor da flor, branca ou púrpura, a forma da vagem, né, inflada, constricta, a cor da vagem, verde ou amarela, a posição da flor, axial, terminal, ou seja, dos lados ou em cima, o comprimento do caule, se eram altas ou se eram anãs. Então ele pegou todas essas características aí, essas 7 características, e ele começou a estudar como essas características elas iam se expressando de uma geração para outra. Ele não estudou todas as características juntas, certo? Ele foi pegando, por exemplo, cor da semente, aí ele foi fazendo esses cruzamentos, esses 2 tipos de variedades, para ver como é que expressava a característica da cor da semente. Ele fez isso para a cor da flor, ou seja, ele estudou como ia sendo transmitida essas características de uma geração para outra, certo? De forma separados, para depois ele observar se existia um padrão. Ou seja, será que existe uma norma de herança, uma regra para a herança das características? Ou seja, todas essas características, depois que eu fizer 8.000 cruzamentos de plantas, esses 8.000 descendentes, eles vão seguir uma mesma norma, uma mesma regra, certo? Então o que foi que o Mendel fez a princípio? Então ele fez isso com todas as características, certo? Vamos ver aqui, vamos selecionar uma aqui, que é a cor da semente, certo? Então o que ele fez? Depois ele fez muitas autofecundações, então ele pegou plantas que tinham semente amarela, só fecundava ela com ela mesma, até que depois de muitas gerações, ela só gerava sementes amarelas. E fez a mesma coisa com as verdes, ou seja, ele pegou 2 plantas que tinham caráter, que eram puras.
puras para aquela característica, ou seja, plantas amarelas que só tinham filhos com só tinham filhos, sementes, só geravam sementes amarelas, e as verdes só geravam sementes verdes. Então ele pegou uma planta pura para o caráter cor da semente, amarela, e uma planta pura para o caráter cor da semente, que era verde, certo? Aí P é a geração parental, ou seja, cachorro latiu. Então ele pegou duas plantas puras. Cachorro tá doido. Então ele pegou duas plantas puras, né, para o caráter da cor da semente, né? A geração parental é quando ele vai iniciar o experimento dele. Depois que ele criou plantas puras para essa característica, ele iniciou o experimento dele. Então na geração P é a geração parental, é a geração que inicia o experimento dele, né? Então ele pegou plantas puras para semente amarela e plantas puras para semente verde. Aí o que ele fez? Vou cruzar essa planta pura para amarelo com uma planta pura para semente verde. Então ele cruza uma planta com a outra. A amarela ele cruza com a verde e a verde com a amarela e vice-versa. Que era esperado que, como ele cruzou plantas de semente amarelas com plantas de semente verde, era esperado o quê? Que surgissem na geração seguinte, os descendentes, os filhos dessas plantas, gerassem dos dois tipos, né? Semente amarela e verde, já que ele tinha plantas puras para os dois casos. Aí aconteceu, quando ele fez esse cruzamento, o que foi que ele observou? F1 é a geração número 1, os filhos número 1. Ele percebeu que todas as plantas que nasciam desse cruzamento entre plantas puras amarelas com plantas puras verdes, todas as plantas nasciam com sementes amarelas. Aí ele pensou, o que aconteceu aqui? Se eu tenho essas duas características, por que uma dessas características desapareceu? Então ele percebeu nesse momento o quê? Que existiam características que, na presença de outra característica diferente, elas tendiam a entrar em recesso, ou seja, elas tendiam a não se expressar, elas tendiam a desaparecer, aquela característica não se expressava. Foi aí que ele pensou a ideia que a gente já discutiu lá. Ele percebeu que existiam fatores que eram dominantes e fatores que eram recessivos, ou seja, os fatores recessivos, na presença de um fator dominante, eles tendiam a não se expressar, eles tendiam a desaparecer, certo? Então foi ele que descobriu essa noção aí de dominante e de recessivo. Ou seja, ele pegou duas plantas puras com variações de um fenótipo diferente. Ele percebeu que quando ele cruzava elas, saíam todas com fenótipo. Nesse caso aí ele chegou à conclusão que amarelo era dominante sobre verde, certo? Então ele percebeu que existiam fatores que determinavam a expressão de características, certo? E que esses fatores eles poderiam ser dominantes ou recessivos. Os recessivos se silenciavam na presença do dominante, certo? Beleza? Deu para entender aí? Esses fatores aí, na verdade, são genes, mas ele não sabia que existiam isso. Então o que ele fez a seguir? Vou ver o que acontece agora. Ele pegou essas plantas de F1 amarelas e ele fez o quê? Ele fez autofecundação, ou seja, ele cruzou ela com ela mesma. Então pegou todos esses descendentes de F1, filhos desse cruzamento entre verde e amarelo, e autofecundou elas. E aí o que aconteceu? Quando ele autofecundou elas, ele via que em F2 a semente verde voltava a aparecer. Então aí ele ficou encucado, né? Então ele percebeu que ela voltava a aparecer a verde. Então o que foi que ele percebeu aí nessa continha maluca que ele fez? Quando ele fez isso 8.000 vezes, ele percebia que sempre existia uma proporção de 3 para 1. Ou seja, nas sementes, quando ele fez 8.000 cruzamentos, ele percebeu que dentro desses 8.000 sempre tem essa proporção: 3 amarelas e 1 para uma verde, 3 amarelas e 1 para verde. Para todas as 7 características que ele fez, ele percebia que esse padrão numérico ele existia, certo? Sempre existia essa proporção, 3 para 1. Então sempre vinha 3 plantas altas e 1 anã, 3 para 1. Então ele fez isso 8.000, 7.000 vezes e ele percebeu que a herança, ou seja, aí ele percebeu que existia uma regra para a herança de características, certo? Então ele percebeu que existiam fatores dominantes e recessivos, que os recessivos se silenciavam na presença de um dominante, certo? E quando ele percebeu que quando ele fazia o autocruzamento dessa planta híbrida, ou seja, que era filha dessa verde e dessa amarela, então F1 ele chamava de plantas híbridas, porque ela era fruto do cruzamento entre plantas com características diferentes. Então quando ele percebeu que eles autocruzando essa planta, a característica verde voltava a surgir na geração seguinte, só que em uma proporção menor, então a cada 3 dominantes vinha uma recessiva, e ele fez isso para 8.000 vezes com todas aquelas características. Então ele observou que existia um padrão
de herança aí, certo? Existe uma proporção e um padrão e uma regra onde essas características, como essas características eram herdadas, certo? Então ele percebeu o quê? Que as características, como a característica recessiva ela voltava em F2, significava dizer o quê? Que F1, ou seja, que o fator que determinava a cor verde, por mais que as plantas em F1 não fossem verde, aquela planta em F1 ela tinha o fator que determinava a cor verde. Ou seja, ela herdava, por mais que aquela característica não se expressasse na geração F1, a geração F1 portava aquele fator que determinava a cor verde. E ela transmitia ela para a geração seguinte, certo? Então aí ele chegou na conclusão que os fatores eles eram herdados em proporções iguais. Ou seja, a quantidade de fator que a planta da geração P amarela passava para F1, ela herdava também da verde a mesma proporção, ou seja, metade metade. Então foi aí que ele formulou, a partir de todas as conclusões que ele teve, foi aí que ele formulou a que é chamada que é a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação dos fatores. O que ele dizia? Que toda característica hereditária era determinada por um par de fatores, que nesse caso a gente já sabe que são os genes, os dois alelos, certo? Que poderiam ser dominantes e recessivos, e esses genes eles eram herdados pelos descendentes a partir dos gametas dos pais, em igual proporção. Isso significa dizer o quê? Que no momento da segregação dos gametas, ou seja, no momento da formação dos gametas, em um gameta vai um alelo e no outro gameta vai outro alelo, ou seja, 50% vai para cada um. Que são aqueles cromossomos, aquela história dos cromossomos que eu falei. Quando vai formar o óvulo espermatozoide, não divide os 46 cromossomos, 23 vai para um óvulo, 23 vai para o outro óvulo. Ou seja, era isso que Mendel chegou à conclusão sem saber, sem ter a noção, sem conhecer cromossomos de DNA, nada disso, certo? Então, foi essa a chamada primeira lei de Mendel, certo? Então, vamos ver como é que a gente consegue quantificar isso aqui um pouquinho melhor. Veja, deixa eu desaparecer aqui. Então, olha lá as letrinhas, certo? Então a gente tem aqui na geração P, a planta pura amarela, ela vai ter os dois fatores, né, os dois alelos. Para dominante, já que a amarela é dominante, então botou aí o V, Vzão, certo? E a planta verde, como a gente já viu lá, ele descobriu que era uma característica recessiva, ele tem o Vzinho. Então são os dois alelos. A planta verde é pura, para verde, então ela é Vzinho. E a amarela da geração P é dominante, Vzão, porque ela é pura, certo? Como é que vão se formar os gametas? Quando essa planta for formar os gametas dela, esses alelos vão se dividir nos gametas, que é isso que está aqui em cima da minha cabeça. Deixa eu sumir aqui. Então lá na geração P, a planta verde, que é Vzinho, ela vai gerar dois tipos de gameta. Ou em um gameta vai ter um alelo Vzinho, ou no outro gameta, quando segregar, vai ter outro alelo Vzinho. Na planta amarela, Vzão, quando ela for formar o gameta, quando esses gametas forem se segregar, esses alelos eles vão se separar. Então ela vai formar alelos Vzão, ou seja, um gameta vai ter um alelo Vzão e no outro então o outro também vai ter o outro alelo Vzão. Então ela forma gametas 100% iguais, né? Então plantas puras, homozigotas, lembre do conceito de homozigoto. Então elas vão gerar sempre o mesmo tipo de gametas. Então significa dizer o quê? Por que todas as plantas da geração F1 nasceram amarelas? Porque a planta amarela, de semente amarela, ela só gera o alelo Vzão. Todos os gametas dela têm o alelo Vzão. E a planta verde, todos os alelos dela têm o alelo Vzinho. Então quando eu juntar o Vzão do amarelo com o Vzinho do verde, a geração F1, quais são os alelos da geração F1? Eles vão ser todos Vzão, Vzinho. Como a amarela é dominante sobre recessivo, e lembre lá que eu falei que as características dominantes elas se expressam em doses simples, ou seja, basta ter um alelo dominante para aparecer a característica amarelo. Todas as plantas de F1 são amarelas por isso. E como ela é Vzão, Vzinho, apareceu um Vzão dominante, ela vai ser amarela. O Vzinho, como lá na geração P, a semente só pode ser verde se ela tiver os dois alelos Vzinhos. Como na geração F1 todas as plantas são Vzão, Vzinho, herdou um Vzão do amarelo e um Vzinho do verde, todas elas vão ser amarelas, certo? Então nesse caso elas só expressam o fenótipo delas, características dela são verde. A característica dela é amarela. Beleza? Como é que vão se formar os gametas de V1? Veja lá que como
como vem um, deixa eu sumir aqui, como vem um heterozigoto, ou seja, híbrido, ela tem um alelo para dominante e um alelo para recessivo. Quando ela for formar os gametas dela, um gameta vai transportar o Vzão e o outro gameta vai transportar um Vzinho. Então, nesse caso, ela tem 50% de chance de formar gametas com Vzão e 50% de chance de formar gametas com Vzinho. Ou seja, ela pode formar grãos de pólen com Vzão ou grãos de pólen com Vzinho. Ela pode formar óvulos com Vzão ou óvulos com Vzinho, certo? Então, o que é que vai acontecer a seguir? Quando eu fiz a autofecundação, quando ele fez lá a autofecundação de Vzão, Vzinho, o que acontece? Vão ter plantas que vão herdar o Vzão, vão ter plantas que vão herdar o Vzinho. Então veja lá, os gametas estão pegando essas duas plantas aí para fazer a autofecundação. Então a primeira planta aqui da esquerda, quais são os gametas que ela vai formar? Se ela é heterozigota, ou seja, híbrida, Vzão, Vzinho, ela pode formar gametas Vzão, ela pode formar gametas Vzinho. E como ela autofecundou, né, vamos supor que esses primeiros sejam os gametas masculinos. Quais são os gametas femininos que ela pode formar? Ou um gameta feminino com Vzão, ou um gameta feminino com Vzinho. Ou seja, ela pode formar os dois tipos de gametas, 50% de cada. Então o que é que vai acontecer com a geração F2? Vamos seguindo lá as setinhas, olha. Ela herda um Vzão da primeira planta e um Vzão da segunda semente. Então ela vai ser do primeiro caso aqui, é Vzão, Vzão, amarela. Vamos seguir de novo lá. Ela pega o Vzão da primeira semente e um Vzão do gameta da segunda semente. Ela vai ser Vzão, Vzinho, amarela. Vamos seguir agora o Vzinho lá, as linhas vermelhas. O segundo Vzinho lá, ela vai juntar um Vzinho da primeira semente com o Vzão da segunda semente. Ela vai ser Vzão, Vzinho, logo amarela. Olha a diferença agora no final. Ela vai juntar o Vzinho da primeira semente com o Vzinho da segunda semente. Nesse caso, ela é Vzinho, Vzinho, verde. Então, ele percebeu, foi aí que ele descobriu essa proporção de 3 para 1. Ou seja, ele observou que a característica recessiva ela voltava a se expressar na geração seguinte em menor proporção por esse motivo aí, certo? Então, a segregação dos alélios nos gametas em igual proporção vai levar a fazer com que as características, elas na geração F2, ela venha a seguir a proporção 3 para 1. Como vocês estão vendo ela aí, é uma homozigota dominante Vzão, Vzão, duas heterozigotas. Como elas são heterozigotas, ela tem um alelo dominante, elas vão expressar a característica dominante, e uma planta com a característica recessiva Vzinho, Vzinho. Então essa foi a importância que Mendel teve para os estudos de hereditariedade. Ou seja, mesmo sem conhecer o DNA e o gene, ele conseguiu compreender como a hereditariedade, ou seja, como a herança de características era transmitida de uma geração para a outra, certo? E conseguiu quantificar essas proporções, ou seja, ele conseguiu perceber que existe uma regra, uma norma de herança de características, certo? Que está aí descrita nesse exemplo aí de cruzamento dos gametas, certo? Na próxima videoaula a gente exercita bastante essas questões de cruzamentos. Eu vou dar algumas dicas de como a gente pode fazer esses cruzamentos e vocês vão fazer muitos exercícios para poder entender como é que isso acontece. Essa que eu trouxe aí, a questão da semente, ela explica também a questão do albinismo, certo? Nas populações gerais a gente vai ter mais ou menos essa proporção aí, de 3 para 1, certo? Então, por exemplo, para aparecer um albino numa família, em algum momento deve ter algum albino em gerações anteriores, certo? Então é por isso que tem mais pessoas normais e menos pessoas albinas, porque o albinismo é um caráter recessivo, né? Então ele está expresso em menor quantidade nas populações, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Leiam o livro, façam as atividades e até a próxima videoaula. Se cuidem, tchau.